Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Esse quem vos fala é o evangelista Adalberto. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus do Ministério no Ipiranga, setor de Itapevi, pastoreada pelo pastor setorial, pastor Maurício. E para mim é uma honra nesta noite me reunir com o pastor Paulo Evandro, pastor ali em Pederneiras, auxiliar ali no setor de Pederneiras, sobre a batuta do pastor Evair Gomes. Ele é o superintendente setorial e adjunto ali na subsede. E também com o pastor Marcos dos Santos, pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, adjunto ali no nosso setor de Carapicuíba, juntamente com o nosso pastor José Leante. É uma honra estar reunido com esses irmãos. Nós estamos aqui para gravar a pré-aula da lição de número 4 da nossa revista da CPAD, que nesse trimestre vem falar sobre os valores do reino de Deus. E hoje nós estaremos aqui comentando um pouco dessa lição, trabalhando um pouco dos seus tópicos, eu e os demais pastores, e para mim é uma honra, é uma bênção. Eu vou dar aqui a oportunidade para o pastor Paulo cumprimentar os irmãos e, na sequência, o pastor Marcos também. Pastor Paulo, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu amigo, pastor Adalberto, a paz do Senhor, pastor Marcos, aí do setor de Carapicuíba, com muita alegria. Nós estamos aqui nessa noite para contribuir, né, com os nossos irmãos, nossos amigos, professores, né? Eu também quero trazer aqui um abraço do meu pastor Evair Gomes, aqui todo o setor de Pederneiras, cumprimentar aí o pastor Maurício, né? A pessoa do irmão Adalberto, e também o pastor José Leante Pinto, na pessoa do pastor Marcos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória Amém. A Deus. Pastor Marcos com as considerações. Maravilha, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, nosso irmão evangelista Adalberto, superintendente da Escola Dominical ali da Itapevi, também adjunto ali. Bem como nosso amigo também, pastor Paulo Evandro, ali do setor de Pederneiras. Também ali, né, como nosso irmão bem falou ali, aí adjunto do pastor Evair Gomes. E para nós é uma alegria estar com os irmãos nesta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É um prazer, um privilégio, e quero aqui também estender aqui a saudação ao pastor Maurício, pastor setorial de Itapevi, também ao pastor Evair Gomes, pastor setorial de Pederneiras, e também quero aqui trazer a saudação do nosso pastor setorial de Carapicuíba, o pastor José Leante Pinto. Amém? E aí, desde já, eu estou aqui na retaguarda, né, para auxiliar e contribuir naquilo que foi necessário para essa pré-aula da Escola Dominical, e já encerro aqui a minha fala, ouvindo os irmãos, e a gente retorna a seguir com um comentário dos tópicos que se seguem. Muito bem, meus irmãos. Como já foi dito, o propósito desta pré-aula é ajudar os nossos professores e superintendentes dos setores e todos aqueles que vão assistir, né, esta pré-aula. Nós vamos dar início já com a participação do pastor Paulo Evandro, pastor superintendente setorial ali de Pederneiras, da Assembleia de Deus do Ministério no Ipiranga, que vai iniciar aí esta lição de número 4 com a gente. Esta lição, ela tem a data de 24 de abril de 2022, que será próximo domingo. O tema da mesma é resguardando-se de sentimentos ruins. Muito bem. Pastor Paulo, o senhor está com a palavra. Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos aí então dar continuidade ao nosso estudo desse assunto tão maravilhoso e importante das Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus. Nós estamos aprendendo nesse trimestre a respeito do Sermão do Monte, estamos vendo aí a carta magna, podemos dizer assim, né, a constituição dos cristãos, como é também chamado o Sermão do Monte, né? O tratado do Senhor Jesus para nós cristãos, o que o Senhor Jesus espera do nosso caráter, do nosso comportamento, de como nós devemos proceder. Temos aprendido bastante. E na lição de hoje,
nós vamos nos aprofundar num tema bastante importante ainda dentro desse Sermão do Monte. Nós temos como texto áureo Mateus capítulo 5, e versículo de número 22, onde diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Nós vamos, nessa aula de hoje, nós vamos recapitular alguns pontos que são importantes dentro da questão da lei. Nós vamos ver durante o decorrer da lição, aí no item de número 1 da nossa lição, um paralelo que a gente vai ver entre o antinomismo e o legalismo, ou seja, os dois extremos que nós temos em relação à questão da lei, enquanto um está firmado na letra da lei e tem a sua questão da salvação expressa no cumprimento literal da lei, a gente vai ver que o outro, na realidade, ele acaba trazendo uma libertinagem. Essa eu acho que é a palavra que nós podemos melhor colocar para falar a respeito desses que pensam dessa forma, que são esses que imaginam que nós devemos viver sem lei. Agora, é importante, nessa introdução, nós trazermos um pensamento que eu acho fundamental e que é colocado pelo pastor Osiel Gomes, no nosso comentarista dessa lição, que, com toda essa colocação que o Senhor Jesus Cristo faz nesse texto de Mateus capítulo 5, como nós já falamos na lição anterior, que Jesus ele veio cumprir, e a gente vai ver no texto que a palavra no original ela também nos traz um sentido, além de cumprir, de ser submisso a ela, ela também traz um sentido de completar ao máximo, de complementar. Ou seja, Jesus traz uma nova significação, uma nova interpretação, podemos dizer assim, em relação à lei. E dentro desse texto que nós estamos falando, né, desse texto que nós vamos estudar nessa lição, nós vamos ver que Jesus ele valoriza a vida. Isso é extremamente importante. Nós vamos ver que, dessa forma, Jesus, ele, dentro desse contexto, ele deixa claro o valor da vida humana. E que essa vida humana, ela é tratada pela sua igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, com esmero e dedicação. É algo que precisa ser o foco da igreja, ou vamos dizer até que é o foco da igreja. E a gente pode notar isso no impacto social que tem a igreja onde ela passa. Nós vamos ver que as grandes denominações, né, até mesmo as tradicionais, as pentecostais e até algumas neopentecostais, ela, enquanto igreja, fazem um trabalho que valoriza muito as pessoas, né? Valoriza a mulher, valoriza aqueles que estão à margem da sociedade. E dentro desse conceito que nós vamos estudar hoje, nós vemos, o Senhor Jesus deixa isso muito claro, a importância da vida humana. E no terceiro tópico, a gente vai ver que Jesus ele valoriza tanto isso, que ele coloca acima da própria oferta oferecida a Deus a vida humana, né? Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. O nosso primeiro tópico de número 1, o evangelho não é antinomista. Para a gente começar aí a exposição da nossa aula, é importante nós entendermos o que significa essa palavra antinomismo. É uma palavra que nos fornece a sua própria definição, que vem da junção de duas palavras aí do grego, que é o anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei. Ou seja, antinomismo diz respeito a tudo que é contrário à lei. Antinomismo, então, a gente vai encontrar o significado dessa palavra, desse pensamento, são aqueles que são contrários à lei. Ou seja, os adeptos desse pensamento e dessa teologia, eles ensinam que o cristão ele vive sem lei.
ou seja, que o Espírito Santo trabalha na sua mente e o impediria de cometer o pecado. Ou seja, aqueles que... Nós precisamos entender que o cristão não vive sem lei, não vive ao seu bel prazer. E por quê? O contrário disso seria libertinagem, ou seja, cada um faz da maneira com que quer e da forma com que quer. E a gente encontra sérios problemas em relação a isso. A própria Bíblia fala, no livro de Juízes, que no tempo de um dos juízes não existia lei, então cada um fazia aquilo que queria. Imagine só o prejuízo que isso traria ou traz para a sociedade, traria para a sociedade se nós vivêssemos sem lei, né? Então, dentro desse primeiro ponto sobre o antinomismo, a gente tem essa questão a ser pensada. Em relação nós vimos na lição passada que a lei, nós podemos dividi-la em 3 seções: a lei moral, a lei cerimonial, a lei judicial ou civil, que são os preceitos que valiam para o povo de Israel em relação à questão cerimonial, que apontava para Cristo e foi encerrada já quando Jesus ele foi morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Dessa forma, então, já esse cerimonial já não é para nós. E a lei judicial, que é para questões civis do povo de Israel, também já não devem ser mais seguidas por nós. Contudo, a lei moral, nós devemos seguir, sim. Os princípios da lei são para nós, como nós vimos. E é interessante a gente pensar nisso, recapitulando um pouco da lição de semana passada, e já entrando para o item de número 2, o subitem 2, a lei e o evangelho, nós vamos ver que John Stott, o seu comentário a respeito do Sermão do Monte, é um livro até que eu gostaria de recomendar aos professores que leiam, tem umas explicações muito interessantes e enriquecedoras para a nossa aula. Ele diz o seguinte, John Stott, em seu comentário sobre o Sermão do Monte, ele esclarece um ponto importante sobre essa questão em relação ao Evangelho e à lei. Segundo, um dos pontos que ele coloca aqui, temos uma forma introdutória, começando com ouviste o que foi dito aos antigos, versículo 21, e no versículo 33. Ou então Jesus disse, ouvistes o que foi dito. Ou mais resumidamente ainda, ele diz, também foi dito. Para a gente entender esse contexto, eu acho interessante essa colocação que John Stott faz, é que quando Jesus ele está fazendo essa introdução, ouviste o que foi dito, Jesus ele está se referindo aqui à interpretação dos escribas e dos fariseus, ou seja, a tradição, e não especificamente a letra da lei. E ele coloca isso se embasando na palavra que foi utilizada, o verbo grego que Jesus utiliza em foi dito aos antigos, é o verbo grego erreter. E quando ele fala a respeito da lei, quando ele diz está escrito, a palavra é gegraptai, e não erreter. Ou seja, dessa forma, nós vamos ver, John Stott, ele coloca que Jesus, quando ele fala ouviste o que foi dito pelos antigos, ele não está se referindo à lei, mas sim à forma com que a tradição estava sendo passada para o povo. E é interessante que isso é reforçado pelo contexto que a gente lê, quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito de quem é o menor no reino dos céus. Ele diz que quem é o menor no reino dos céus são aqueles que não praticam os preceitos e ainda ensinam os outros a não fazerem. E isso se encaixa bem dentro da teologia que era ensinada pelos escribas e os fariseus, ou seja, a justiça dos escribas e dos fariseus que nós aprendemos na lição passada. E que o próprio Jesus disse que a nossa justiça enquanto cristãos não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum nós entraríamos no reino dos céus. Então fica aí bem claro de que a lei e o evangelho, elas andam de mãos dadas e não são de forma nenhuma
contraditórias. E aí, indo já para o item de número 3, nós vamos ver aqui, vamos fazer um paralelo entre o legalismo e o antinomismo. O legalismo é aquela atitude que se concentra na observância da lei e na prática rigorosa das leis como elemento determinante para alcançar o favor de Deus. Já o antinomismo é justamente o contrário disso. Ou seja, nós vemos aqui, então, dois extremos que ferem as escrituras sagradas, que vão contra os princípios ensinados pelo o nosso Senhor Jesus Cristo. E que, na lição que nós estudamos a respeito do sal da terra, e que nós, como cristãos, somos sal da terra e luz do mundo, nós vemos justamente uma das propriedades do sal é sermos temperados, não é isso? Ou seja, termos um equilíbrio. Então, o verdadeiro caráter cristão está justamente em seguir os princípios da lei, né? E não vivermos sem lei, é sermos equilibrados, temperados e entendermos que o Senhor Jesus ele traz, na realidade, uma interpretação ainda mais profunda ou seja, Jesus ele está subindo a régua, né? Daquilo que ele espera do nosso comportamento enquanto homens e mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Eu fiquei aqui refletindo e agradecendo a Deus por essa exposição maravilhosa que o pastor Paulo acabou de compartilhar com a gente. E essa exposição já do primeiro tópico da lição de número 4, os alunos e professores e superintendentes que vão assistir esta pré-aula já sairão aí com bastante subsídios para trabalhar suas respectivas aulas aí no próximo domingo. E em continuidade e em consonância a tudo que já foi dito no primeiro tópico pelo pastor Paulo, com bastante propriedade e maestria, eu gostaria de dar aqui a minha singela cooperação, pastor Marcos e pastor Paulo, dando sequência aqui ao tópico de número 2, que fala sobre a cólera é o primeiro ato para o homicídio, nesta lição que nós estamos trabalhando, né, resguardando-se de sentimentos ruins. Esse é o tema da nossa lição. E o autor, pastor Osiel Gomes, ele traz aqui a lei, o mandamento ali de Êxodo 20, 13, para falar nesse primeiro subtópico do tópico 2 sobre Jesus e o sexto mandamento, conforme Êxodo 20, 13. E ele diz aqui que Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo. E isso é fato, porque a Bíblia deixa isso muito bem claro. E ele fala que a interpretação deste mandamento, assim como os demais, né, foi muito mais elevada e profunda. E o pastor Paulo abordou aqui essa questão. Ele deu destaque a esse pensamento. E a Bíblia mostra-nos que a profundidade ela é um fato mesmo da interpretação de Jesus acerca da lei, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, conforme bem afirmou o apóstolo João. Eu gostaria de destacar aqui para os alunos que vão fazer uso desta lição para ministrar a aula, o livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo de número 13, que é a referência que o autor traz aqui, a baila nessa lição, diz lá, não matarás. Então, quando os escribas e fariseus interpretavam este mandamento, bem como os demais, eles faziam uma abordagem exterior, né, daquilo que a lei ensinava. Então, no entendimento deles, a questão de não matar era tão somente limitado ao ato do assassinato cometido por um indivíduo. Mas na interpretação de Jesus Cristo, essa interpretação mais elevada, essa interpretação mais profunda para os professores e superintendentes,
que vão assistir esta pré-aula, revela que a ira, né, ela nasce no coração, e isso é caracterizado como cólera, né, dentro do coração do indivíduo. Quando o irmão ele começa já a se enfurecer um contra o outro. E aí ele destaca à luz da palavra, em 1 João capítulo 3, versículo 15, qualquer que aborrece o seu irmão já é um homicida. Então, para os escribas e fariseus, eles entendiam que o ato de matar caracterizava um homicídio por parte de um determinado indivíduo. Mas essa interpretação elevada da lei por parte do nosso Senhor Jesus Cristo diz que simplesmente o fato de estar aborrecido com o irmão, esse indivíduo já cometeu um homicídio. Então veja que o rigor da lei na dispensação da nova aliança, ela é muito mais rigorosa do que da antiga aliança, nós podemos observar aqui. Dando sequência, meus prezados irmãos, nós vemos aqui, o autor diz que não é debalde, não é por acaso que o verbo irar, no grego, em Mateus 5, 22, o orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Então, quando a pessoa diz ser pavio curto, quando ela diz não ter paciência com o seu irmão, ela já está cometendo um homicídio contra o seu irmão. Ela já está, aos olhos de Deus, sendo um homicida. A fúria e a ira de Caim é um exemplo bíblico muito conhecido pelos estudiosos das Escrituras, né? A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Gênesis 4, 5, 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então, antes de cometer o ato de homicídio propriamente dito, todo aquele sentimento, toda aquela, todo aquele acúmulo de ruindade e de vontade de vingança que nasce no coração da pessoa, antes dela cometer o ato, ela já está sendo uma assassina aos olhos do Senhor e à luz da interpretação de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, Jesus e o sexto mandamento, a relação entre um e outro é que o Senhor Jesus Cristo, como o pastor Paulo Evandro já destacou no primeiro tópico, ele vem dando uma nova interpretação da lei, dando mais força para a lei. Na aula passada nós falamos que os escribas e os fariseus enfraqueceram a lei, porém a interpretação de Jesus Cristo vem dar mais força para a lei, mais rigor para a lei, mais peso para a lei, né? Então, às vezes, a pessoa fica com receio de se apegar a algumas questões dos mandamentos, e Jesus Cristo ele veio dando uma interpretação bem mais rigorosa. O segundo tópico, subtópico do tópico 2, fala sobre a cólera no contexto bíblico. Então, o que o autor trouxe aqui para a gente meditar nesta lição? Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas ele não deve pecar. É natural que se tenha a ira, porque nós somos seres humanos, mas nós devemos conter esta ira. Então, eu entendo que para o professor, para o superintendente, que fará uso desta lição no próximo domingo, pode destacar aí para os seus alunos que este sentimento de ira e de raiva que todo ser humano tem por natureza deve ser contido. E eu entendo que a contenção
deste sentimento. O que inibe esse sentimento, nada mais, nada menos que a presença do Espírito Santo na vida do indivíduo. Amém, irmãos? Aqui, dando sequência, o autor disse que a ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os, os desumanos, contra os desrespeito à palavra de Deus. E esse sentimento ele é automático. Todo e qualquer ser humano tem em si este sentimento. Então, às vezes a gente olha para uma figura religiosa e entende que ela não pode, que esse sentimento não pode existir dentro dessa pessoa pelo fato dela ser uma pessoa religiosa. Ledo engano. Todos nós temos esse sentimento dentro de nós, mas como já destacamos aqui, esse sentimento deve ser contido e a presença do Espírito Santo de Deus é que nos ajuda a conter, né? Então, essa revolta, ela é natural quando a gente vê um desrespeito, quando a gente vê uma injustiça, ela tão logo se manifesta. E aí o autor diz aqui, o nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Então, os irmãos vejam, prezado professor, superintendente de escola bíblica dominical, você, irmão, irmã, que irá nos assistir, o Senhor Jesus Cristo foi tomado por esse sentimento. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Então, é necessário que se tenha a atenção necessária para ver essa distinção que o autor destaca aqui. Há uma distinção nesse sentimento. Quando uma figura religiosa, um pastor, um obreiro, um ministro, um evangélico, um cristão, é tomado por esse sentimento de ira, via de regra é porque esse indivíduo está vendo, acompanhando, participando ou sendo vítima de uma injustiça, né? De um desmando. Então, automaticamente, ele é tomado de assalto por esse sentimento. E isso é possível que seja controlado, porque ele tem ali o equilíbrio da presença de Deus, do Espírito Santo em sua vida. E a outro lado é aquele sentimento daquele indivíduo que ele deixou ser dominado. Por isso, ele não consegue controlar isso. Esse sentimento tornou-se incontrolável na sua vida e por não conseguir controlar, ele toma atitudes de assassinar alguém, de agredir alguém, chega às vias de fato. E é isso que não pode acontecer. E é isso que é preciso destacar em sala de aula para que os nossos alunos possam ter a clareza dessa distinção e o significado da cólera no contexto bíblico, né? Esse sentimento pecaminoso, que é uma obra da carne, é fruto do orgulho, de um sentimento vingativo. E Paulo trata isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Eu peço licença aqui aos irmãos, eu gosto de usar os textos dentro do tempo, irmãos, a gente já está indo para o final aqui da minha participação, mas vamos ver o que Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Os irmãos podem acompanhar aí. Versículo 20 do capítulo 5 diz assim, ó: a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. E aí ele segue dizendo, invejas, homicídios, bebedices, todo esse conjunto de pecado é obra da carne. E os irmãos vejam que a ira está aqui no meio. Ok? Muito bem. Para a gente finalizar o terceiro subtópico, o tópico 2, vai dizer o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Jesus deu destaque, deu ênfase. Por isso, chamar alguém de raca,
que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualmente a blasfêmia. Então, os irmãos, vejam o peso que se tem quando nós proferimos palavras que ofendem o nosso semelhante, né? Isso desvaloriza a pessoa humana e isso desagrada a Deus. Pessoa humana que é a imagem, formada à imagem e semelhança do Senhor, como diz em Gênesis, ela não pode ser desvalorizada, né? Em hipótese alguma. O autor diz aqui, ó, ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Vejam que a gente, sem perceber, profere alguns impropérios contra outra pessoa e às vezes não do peso que isso traz, né, na desvalorização da pessoa humana. E ao estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus vai e nos leva para esse entendimento, a fim de que possamos evitar, e quando olharmos para nosso semelhante, darmos a eles o máximo de respeito e valor, porque é criatura de Deus, né? Foi Deus quem fez a sua imagem e a sua semelhança. Muito bem, nosso tempo já está se esgotando. Quero só concluir aqui dizendo que a vida humana tem um valor sagrado, conforme o autor diz aqui, por isso o patrão deve tratar bem o patrão deve tratar bem o seu empregado e, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu gostaria aqui de passar a direção para o nosso pastor Marcos, que está ali preparadíssimo para dar sequência no tópico 3. Pastor Marcos, a palavra é com o senhor. Amém, graças a Deus. Vocês me deixaram numa situação difícil agora, viu? Meus irmãos, que aula. Graças a Deus, que privilégio poder ouvir os irmãos. Eu vou ser breve aqui nos comentários, meus irmãos, e já fazendo notório, nesse tópico 3, já em continuação ao que o nosso irmão o evangelista Alberto estava citando, acerca da ira, da cólera, da desavença, e o tópico 3 ele vai falar justamente da oferta do altar e a desavença, né? E a oferta do altar, que é o subitem 1, e o subitem 2, que é evitando a desavença. E a gente observa bem que os tópicos eles se completam. É importante que o professor, que o superintendente sempre esteja apoiando o professor e que o professor sempre observe aí esta relação dos temas, né? E isso é muito importante. E já falando já do tópico 3, a gente vai ver que ele está aí já ligado ao versículo 23 e 24 em diante, no momento em que Jesus fala acerca da importância da oferta, até porque nós sabemos que a oferta ela era algo muito importante para os judeus, tinha um peso simbólico muito grande, né? E a oferta ela tinha aí a sua representatividade, até pelo fato de eles considerarem que era um ato sagrado, né? Uma forma de reconhecer a bondade de Deus para com o indivíduo. E aí Jesus ele vai dizer, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, né, primeiro você faça uma autoanálise, primeiro você se autoexamine, porque se após essa autoanálise você identificar que existe alguma pendência a ser resolvida, estamos falando de sentimentos, por exemplo, né, é necessário que você primeiro se reconcilie com o seu irmão, para que depois você apresente a sua oferta. E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele traz essa mesma linha para a Santa Ceia, né? Primeiro o homem examina-se a si mesmo, para depois
comer do pão e beber do cálice. Como é que eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor se ao fazer uma autoanálise eu estou em falta? E aí Paulo vai dizer lá em Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Ao invés de exercer um julgamento sobre os outros, primeiro faça uma autoanálise. E Jesus, ele seguindo por esta linha, ele aqui no Sermão do Monte, ele diz o seguinte, olha, primeiro você faça essa autoanálise, após essa autoanálise, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, primeiro vá e reconcilia contra o irmão. E ele vai mais adiante. Se algum irmão tiver alguma coisa contra você, mas é o meu irmão que tem alguma coisa contra mim, não sou eu. É ele que tem que me pedir perdão, mas espera aí. Jesus, ele vai mais além. Nós vemos que dentro das relações humanas, a conveniência é que o ofendido aguarde ser comunicado, que o ofendido é que aguarde, né, o ofendido é que espera que a pessoa que o ofendeu venha lhe pedir perdão. Mas Jesus vai mais além. Se alguém tem alguma coisa contra você, não é se você tem alguma coisa contra alguém, então vá, se reconcilia com ele para que você possa apresentar a sua oferta. E aí a gente vê, irmãos, a importância, inclusive, dessa autoanálise. E aí um fato importante, não adianta, e o que Jesus estava querendo dizer, de que adianta eu oferecer a minha oferta em demonstração ao reconhecimento da bondade de Deus, se eu, nas minhas relações sociais, não demonstro essa bondade para com o meu semelhante. Então, primeiro você cumpra esse bom relacionamento, né? Porque como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo meu irmão, que eu vejo estar do meu lado? Então, é importante que o professor da escola dominical leve isso em consideração na sua sala de aula. Eu não vou citar aqui as referências, mas é importante que o professor também verifique, dentro da disponibilidade de tempo, o uso dessas referências para enriquecer também a sua aula, né? E, claro, trazendo aqui justamente para dentro da lição, o que o próprio escritor colocou aqui acerca da palavra reconciliar, né? De assaló, que significa justamente mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. E é interessante, aí a gente observa, nós que estamos aí no dia a dia, nos trabalhos cotidianos da obra do Senhor, é comum a gente presenciar irmãos se reconciliando, porque alguém falou alguma coisa, porque alguém tomou uma atitude inesperada, e de repente um irmão pede perdão para o outro, e a gente vê que aquele irmão, antes daquele ato de reconciliação, a pessoa está carrancuda, né? A pessoa muitas vezes está cabisbaixa. A gente vê que essa desavença pode levar a pessoa até a depressão, por conta de um vínculo de amizade que foi rompido. Mas quando há essa reconciliação, a gente observa que muda o semblante, muda a fala, muda a postura, muda a atitude, né? E a gente vê aqui o próprio significado desta palavra, ela traz isso também, né? Mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Então é importante que a gente enfatize aí justamente esta palavra reconciliação. E a gente vê que dentro das nossas igrejas, infelizmente, a gente vê que muitas vezes acabam surgindo alguns cenários, até por conta da agitação, do dia a dia, do estresse, da correria, né? Nós que estamos aqui na região metropolitana, estamos um pouco mais acostumados com essa correria, talvez o nosso irmão Pastor Paulo nem tanto, por estar no interior, né? A rotina, apesar de ter aí a sua agitação, é um pouco menos que nas grandes capitais, né? E a gente vê que, às vezes, por conta dessa agitação, muitas vezes a pessoa chega cansada pelo transporte, trânsito, e tantos imprevistos podem ocorrer, independente da região que nós estejamos. A gente vê que muitas vezes a pessoa tem algum problema para resolver,
E aí, muitas vezes, até o fato da pessoa saudar de forma mais áspera, pode surgir aí um pensamento, um sentimento negativo. E aí o ato de reconciliar justamente quebra todo esse vínculo que poderia surgir de inimizade. Mas voltando aqui para dentro da lição, Jesus ele vai falar acerca da importância desse verdadeiro relacionamento como irmão, e traz aqui, inclusive, a questão da oferta, e era algo que os judeus entendiam perfeitamente, entendiam o valor da oferta, e Jesus estava dizendo, se você não se reconciliar com seu irmão, a sua oferta não será recebida. Ou seja, nem mesmo a oferta que você está dando como ato de gratidão terá algum valor. Né? E indo mais adiante, já para a gente finalizar, seguindo já para o versículo 25 e 26 de Mateus, Jesus ele vai falar, inclusive, acerca da judicialização. Né? Nós estamos hoje num cenário, dentro do nosso meio cristão, e a gente vê algumas situações que nos geram uma certa preocupação. Dentro e fora das igrejas, é claro, né? E a gente vê que tudo é motivo para impetrar uma ação de danos morais, porque alguém falou, porque alguém emitiu uma opinião, porque alguém se sentiu ofendido. E isso que estava no meio secular tem chegado às nossas igrejas. Tem chegado, quando eu digo às nossas igrejas, não estou me referindo necessariamente ao Ministério Ipiranga, mas eu estou dizendo a igreja como um todo, né? A judicialização. E Jesus, ele fala justamente acerca do cuidado que se precisava ter com essa questão da judicialização, né? Porque se você tem alguma coisa contra o teu irmão, ou se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, corre, se reconcilia depressa, porque esta falta de reconciliação, ela pode causar danos maiores, né? Até correndo o risco da pessoa impetrar alguma ação e te levar a juízo. Olha a situação. E Jesus ele adverte justamente a esse respeito. E quando eu falo acerca de reconciliar, é claro que nós estamos falando no âmbito cristão, mas eu preciso entender que eu, enquanto cristão, eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo. E, de repente, a pessoa que, de repente, as pessoas que, de repente, podem estar envolvidas em alguma desavença, nem sempre são cristãs também. Isso não significa que eu não devo me reconciliar com ela. Não, devo sim. E muito mais, eu preciso mostrar que eu sou justamente o sal da terra e a luz do mundo e dar o exemplo de cristão, né? E procurar essa pessoa para que possa haver essa reconciliação, para que não corra o risco disso desaguar em um processo judicial. E Jesus vai dizer, olha, justamente acerca dessa questão judicial, lá no versículo 25, ele vai dizer, Mateus 5, 25, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade, te digo, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cetil. Veja o prejuízo de justamente a falta desta busca de reconciliação, né? E a gente vê que cada vez mais temos recebido notícias de cristãos que têm sido levados aos tribunais, e aí o fato que eu considero grave, por outros cristãos, né? E Paulo, inclusive, vai citar isso também lá em Coríntios, né? Acerca daqueles que acabavam levando o irmão a juízo, né? Levando o irmão a juízo, e aí Paulo vai dar um conselho, olha, se alguém de vós tem alguma coisa contra o seu irmão, ao invés de levá-lo no juízo dos homens, vamos resolver justamente dentro da igreja, vamos resolver entre nós, porque imagine o péssimo exemplo de dois cristãos brigando perante o juiz,
né? Então é importante que o professor da escola bíblica dominical traga isso à tona e mostre para a classe o prejuízo que isso traz, não só para os envolvidos no processo, como também para toda a sociedade. O péssimo exemplo que isso traz para a igreja como um todo, né? E é claro que aí Jesus, inclusive, ele menciona, né? Enquanto não for pago o último ceitil, e aí o comentarista ele vai trazer aqui justamente esta explicação, e até porque naquela época, quando a pessoa era levada ao tribunal e era julgada e ela era presa, enquanto aquela dívida não fosse paga, o peso daquela condenação não fosse pago, ele ali continuaria preso, mesmo considerando que ele não tinha condição de zerar aquela dívida, a menos que alguém chegasse ali, de repente, e pagasse a dívida. E o interessante é que ele traz aqui justamente até o último quadrante, né? O quadrante, que seria a quarta parte de um asse, que era justamente a menor moeda de cobre ali do Império Romano. Nos dias de hoje, e aí você pode, de repente, simplificar para a sua classe, de repente até que fosse pago o último centavo, né? Que é o que nós conhecemos hoje. Enquanto não fosse pago o último centavo, perante a justiça, aquela pessoa não poderia desfrutar novamente de liberdade, correndo o risco até de morrer ali na prisão, né? Então, a gente vê hoje que existem aí tantas demandas judiciais, e enquanto as pessoas não veem que foi retirado até o último centavo daquela pessoa, a ponto dela ter que se desfazer do seu patrimônio, dos seus bens materiais para liquidar aquela dívida, o impetrante não se coloca como satisfeito, né? Então, Jesus já aconselha, resolve tudo isso até que chegue às vias de fato, até que chegue a esta situação. Eu quero encerrar aqui a minha fala nesse tópico, né, dizendo justamente o que Paulo disse: não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Então, que nós, cristãos, possamos ter esse sentimento de resolver as causas entre nós, né, para que nós possamos, inclusive, desfrutar da liberdade de ofertar ao Senhor, né, sem o peso da culpa e com a consciência limpa, né? Já passo aqui a palavra ao nosso irmão pastor Paulo Evandro, já para que vai nos fazer aqui a conclusão, e já vamos seguindo para os momentos finais. Amém. Muito boa explanação aí dos nossos irmãos. De forma geral, a gente vê nessa lição, então, a sublimidade dessa nossa nova aliança, né, que foi descrita também pelo escritor aos Hebreus, né, que fala que essa nova aliança feita por Jesus é uma aliança muito mais sublime. E a gente pode observar justamente nessas palavras que nossos irmãos comentaram hoje, que nós aprendemos na lição, no sentido de ver que Jesus, ele traz uma adoração no sentido ainda mais profundo, como já foi comentado aí pelos irmãos, no sentido de que, como Jesus mesmo disse, né, os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E o irmão pastor Marcos comentou aí no sentido da análise interior. Essa é uma prática que precisa ser frequente na nossa vida, de analisar a intenção do coração. Aí a gente vê em Provérbios 4:23, que lá o escritor diz: entre tudo que se deve guardar, a gente deve guardar o quê? O nosso coração, porque é deles que procede as saídas da vida. E aí, voltando ao título da nossa lição, resguardando-se de sentimentos ruins, ou seja, prevenindo-se de sentimentos ruins, a gente faz isso como? Observando o princípio da palavra de Deus, analisando o nosso coração, a nossa verdadeira intenção e aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina com profundidade na sua palavra. Então, de modo geral, a gente aprende hoje a forma mais sublime, mais proveitosa que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. E aí, para concluir aqui as minhas palavras, a gente vê o caráter urgente
que o Senhor Jesus Cristo dá quando nós, ao fazer essa introspecção, essa análise interior, nós encontramos-nos em falta, que nós devemos agir rapidamente, porque isso impede a nossa adoração a Deus. Enquanto na antiga aliança, por isso que a gente até, aproveitando aqui o ensejo, que nós não seguimos os cerimoniais descritos na lei, porque hoje a nossa adoração não é baseada em cerimônias, em rituais, mas na verdadeira intenção do coração. O véu do templo se rasgou, né? Jesus está olhando para a intenção do nosso coração. Por isso que quando nós ofertamos ao Senhor, e nessa análise interior que nós fazemos, nos encontramos em falta, é necessário que nós corramos, que não se ponha o sol sobre a nossa cabeça antes de nós termos com os nossos irmãos. Esse é um ponto extremamente importante a ser abordado pelos nossos professores na nossa classe, né? Visando esse bem-estar e a comunhão entre os irmãos. Dessa forma aqui, eu agradeço a participação, quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, do evangelista Adalberto, nosso amigo, pastor Marcos, a todos os professores do setor de Itapevi, do setor de Carapicuíba, aos nossos amigos aqui do setor de Pederneiras, que Deus os abençoe de uma forma especial e os use de uma maneira poderosa para ministrar a aula nesse domingo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Agora tá bom. Irmãos, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Para mim sempre um prazer e uma honra. Que Deus abençoe, que todos aí tenham uma excelente aula no próximo domingo. Setor de Pederneiras, Carapicuíba e aqui Itapevi. Deus abençoe. Pastor Marcos. Amém, graças a Deus. Evangelista Adalberto, pastor Paulo Evandro, professores, superintendentes do setor de Pederneiras, Itapevi e do setor de Carapicuíba, que esta aula possa contribuir para o enriquecimento da aula que será ministrada no próximo domingo. Deixo já desde já a minha saudação. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aos nobres amigos e companheiros aqui, pastor Paulo Evandro e nosso irmão evangelista Adalberto, já estamos ansiosos pela próxima aula, a quinta aula, que nós vamos gravar e nós vamos falar acerca do casamento. O casamento é para sempre. Amém? Amém. Então, oreis por nós e até a próxima aula.